Caxias do Sul, a maior cidade do interior do estado, conta com 1.660 quilômetros de ruas. Destes, 388 quilômetros são asfaltados. 582 quilômetros são pavimentados com paralelepípedos. E a maior parte, 690 quilômetros, permanecem como estradas de chão. Mas afinal, até que ponto essa diferença indicaria estagnação ou progresso? E você, já parou para pensar? E se essa rua fosse minha, eu mandava asfaltar? Em 1876, foi elaborada a primeira planta de povoação de Caxias do Sul. Contava com apenas 8 ruas de chão batido. A mais importante era chamada de Silveira Martins, a atual Avenida Júlio de Castilhos. Caxias, por exemplo, tem um plano urbanístico que é um tabuleiro de xadrez aqui no centro. Nós não temos avenidas ou ruas transversais que atravessem a cidade de sudoeste a nordeste ou de noroeste a sudeste. O tabuleiro de xadrez, como o de Caxias, que permaneceu, nós temos o plano urbanístico tal como foi estabelecido lá em 1878, na região central. Ele é um problema para o trânsito, porque a rigor só permite passagens de norte a sul, leste a oeste e também o movimento do cavalo, do xadrez, né? Que é fazer assim, para te ir de um lugar a outro, tu não tem como atravessar transversalmente, tu tem que fazer um L. A gente não pode dizer que foi a Avenida Júlio que trouxe o progresso, a gente pode dizer que elas foram juntos, né? O progresso, as indústrias, as casas comerciais e, com isso, a própria rua. Se as ruas centrais do município foram planejadas desde o início, o mesmo não acontece na periferia e na zona rural. Estamos em Fazenda Souza, a cerca de 25 quilômetros do centro de Caxias do Sul. Aqui é praticamente impossível a contagem do número exato de estradas que interligam os distritos ou levam até o grande centro. A rua, como estrutura urbana, ela é o ambiente da circulação de todos os modais de transporte, né? Os carros, os ônibus, as bicicletas, os pedestres, mas também é por ela que circulam, é nela que estão localizadas as redes, né? As redes de drenagem, as redes de esgoto, né? As ruas têm esse papel importantíssimo, assim, fundamental para os assentamentos humanos, que é de circulação dos diversos fatores aí, veículos, pedestres e todas as redes. Hoje até que o tempo não tá meio nublado, não tem poeira. Mas senão não é fácil a gente aguentar poeira aí. Principalmente as mulheres aí que limpam a casa e coisa. Casa toda fechada, todo dia. As crianças não podem sair na rua. Poeira, movimento, os carros andam acima da velocidade, não tem um quebra-mola, não tem sinalização. Então é complicado aí. Tu tem um consumo maior de água, porque tu tem que passar limpando mais as casas, tu tem um desgaste maior também em todos os sentidos, né? Tanto físico quanto financeiro, porque tu tem que investir mais em limpeza e tal, e a saúde também, porque tu acaba respirando muito esse pó e acaba prejudicando para a saúde das pessoas também, né? Naturalmente, quando não tem pavimento, tem condições de manutenção muito diferentes, né? Exige uma manutenção muito mais frequente. Se essa manutenção não ocorre, essa rua vai ficar precária, aí a pessoa sente diariamente que circular por aquela via, seja de carro, de ônibus, de bicicleta ou a pé, fica difícil, porque a rua não pavimentada, para o pedestre, tem um problema sério da poeira. Para o morador, constantemente todos os veículos que passam vão estar gerando, né, poeira que perturbam muito a vida do morador. O meio-fio é um sinal de urbanidade, assim, né? Bom, essa rua tem uma infraestrutura, está definido, agora a largura dela está clara. E aí, é isso, assim, se puder pensar integralmente, além do leito carroçável, meio-fio, passeio e os demais elementos como arborização e redes, claro que melhora muito a qualidade de vida das pessoas. E por isso que talvez venha, né, seja a origem de tanta demanda de que pavimentem a sua rua. Desvantagens para uns, melhorias para outros. No loteamento Paiquerê, o asfalto chegou há pouco tempo, mas já foi o suficiente para alterar a rotina dos moradores da região. A escola foi uma das principais beneficiadas com a chegada do asfalto aqui na comunidade. Com certeza, porque a gente aqui, quando não era barro, então era poeira, né? E a gurizada faltava bastante às aulas aqui em função disso.
E a gente está tendo já resultado agora nos primeiros dias, a gente já está notando que a frequência está maior da gurizada. O revestimento asfáltico ele te dá um maior conforto na trafegabilidade, né? Então com isso pode aumentar as velocidades e com isso pode aumentar também os acidentes. Mas existe um estudo, inclusive de um técnico caxiense, que ele comparou o revestimento asfáltico com o revestimento paralelepípedo e os níveis de ruídos baixaram sensivelmente. Os primeiros registros sobre o asfalto são do ano 3000 a.C., quando ele era utilizado para conter vazamentos de água em reservatórios, passando pouco tempo depois a pavimentar estradas no Oriente Médio. Nesta época, ele era extraído de fontes naturais. No continente americano, o primeiro lago de piche foi descoberto em 1498 na Ilha da Trindade, em Trinidad e Tobago. Hoje, o principal ingrediente do asfalto é obtido da destilação do petróleo, o chamado betume. Existem várias combinações a ele, mas de modo geral, o asfalto pode se resumir a uma massa feita a partir da mistura do betume com areia, pó de pedra e cascalho fino, que entram em ebulição entre 200 e 600 graus. É essa mistura que vemos sendo derramada e compactada em ruas que estão sendo asfaltadas. A primeira pavimentação de paralelepípedos da cidade foi destaque no Giornale dell'Agricoltore, o Jornal do Agricultor, um dos semanários dos anos de 1937. O informativo ressaltava que o prefeito da época, Sr. Dante Marcucci, havia prosseguido em seu programa de governo, que tinha por objetivo realizar o calçamento no entorno da Praça Rui Barbosa, a atual Dante Alighieri. As obras foram realizadas para a Festa da Uva de 1937. A Rua Grande, que é a atual Júlio de Castilhos, quando teve o plano urbanístico da cidade aprovado, organizado e aprovado em 1878, se transformou em Rua Silveira Martins. Ela ligava a Estrada Rio Branco, que hoje é a Avenida Rio Branco, que era o caminho que vinha de Porto Alegre, com os campos de cima da Serra, que é a Estrada Conselheiro Dantas e que hoje é a Rua Conselheiro Dantas. Esse trecho todo, como toda a cidade, até 1935, 36, ele era pavimentado com macadamização, que é um processo de pavimentação. E em 1937 aí foi inaugurado exatamente esse trecho aqui da Júlio, entre a Dr. Montauri e a Marquês do Herval, como o primeiro trecho pavimentado com paralelepípedos em Caxias do Sul. Há quem diga que os paralelepípedos que estão no trecho entre as ruas Borges de Medeiros e Marquês do Herval sejam os mesmos da primeira pavimentação. Com o passar do tempo, diversas obras modificaram o cenário de toda uma avenida. Qual é a vantagem de dirigir em rua de paralelepípedo? Não tem vantagem nenhuma. Nenhuma. Não tem vantagem? Não tem vantagem nenhuma. Por que não? Porque estraga todo o carro. Vantagem temos na infiltração de água só. Mas para o motorista? Para o motorista não tem muita vantagem não. Vantagem? Só tem desvantagem, acaba com o meu carro. Por quê? É horrível. Porque não tem suspensão que aguenta. A vantagem é que a drenagem da água, né? Desvantagem é que as nossas ruas não são cuidadas, né? É buraco, é paralelepípedo solto. Vantagem quase nenhuma. Eu não acho vantagem, eu prefiro asfalto, né? A rua de paralelepípedo é bem ruim. Por quê? Porque é cheio de buraco e coisa, eles fazem meio mal feito, né? Nós estamos no bairro Mariane 2 e apesar da proximidade com o centro da cidade, cerca de 6 quilômetros, algumas ruas por aqui ainda são assim, de terra. Quais as desvantagens de se morar numa rua que não tem pavimentação? Por causa do pó, né? Daí a gente lava a roupa que nem lençol estendido ali, vem caminhão, vem carro aqui, joga tudo o pó ali na roupa. A gente limpa as coisas dentro de casa, não dá meia hora, tá tudo empoeirado. E eu acho errado isso aí. Tem rua no centro e que é calçada, eles estão fazendo asfalto em cima. Que nem eu estive olhando esses dias. Daí, pra quê? Aqui só promete e não sai nada. Qual é a rua prioritária a ser pavimentada? Bom, qual a carga de tráfego que essa rua está recebendo? Ela pode continuar sem pavimento, as pessoas ali conseguem viver bem sendo pedestre ou morador dessa rua se ela continua sem pavimento. E aquelas vias que têm
uma função de tem uma carga de tráfego muito intensa e é, por exemplo, responsável pela passagem do transporte coletivo. Então, elas têm uma prioridade na questão de pavimentação. Na rua que leva o nome do país, o asfalto chegou há cerca de 15 anos e a presença dele acentuou alguns problemas urbanos, como drenagem, calçadas, mas principalmente a velocidade dos carros. Como é que é o dia a dia de quem mora aqui? Aqui é bastante agitado, cara, movimentado, porque passa muito veículo rápido, né? Veículo grande porte também passa aí. Aí se não tomar cuidado, qualquer deslize é fatal, né? Inclusive tem um familiar meu também, um tempo atrás sofreu um acidente aí por causa disso. Ele estava indo para ir comprar pão e uma moto pegou e jogou ele ali. Eu olhei para os dois lados, daí eu atravessei e a moto pegou e desceu. Daí pegou eu de cheio daí. Pensei que eu ia perder ele, mas foi assim, graças a Deus que deu tudo certo. Só foi a canela que ele quebrou. Quando eu saio do colégio eu tenho um pouco de medo, porque eu tenho medo que aconteça mais uma vez. E eu ruim porque tem os outros colegas que saem correndo no meio da rua. Porque tem mais quebra-mola, porque tem só um só, eles descem embalado. E acho que também seria bom fazer uma mão só. Porque aqui é duas mãos sobe e sobe muito caminhão de grande porte. Passa ônibus, tem lixeira também grande que fica na calçada. O pessoal passa aqui na beira da rua e muito veículo que fica na calçada também. Daí a gente tem que ir pela rua, pela avenida, para poder passar. Aí prejudica, tá perdendo o valor da calçada. As ruas devem ser pensadas num todo, né? Elas devem ser pensadas na utilização de tráfego de automóveis, elas devem ser pensada também no conforto dos pedestres, como também deve ser pensada na utilização de acesso, né, confortáveis e seguros para quem acessa essas rodovias. A gente agora está na época da safra da uva e aqui basicamente são parreirais, né? Então o escoamento da safra acaba sendo beneficiado com isso, né? Para se chegar ali, precisa-se da rua. Então, uma depende da outra. Não é você construir uma rua e dizer ali vai ter o desenvolvimento. Não é isso. Hoje a gente pode planejar. Você pode dizer, eu vou construir um distrito industrial, então eu vou abrir um pouco mais distante do centro da cidade, mas vou planejar, vou abrir ruas, vou asfaltá-las, e ali eu estou planejando que vou possibilitar e facilitar a chegada e a saída naquele distrito industrial. No caso urbano, aí tem várias questões. Tem a questão estética, tem a questão da cidade histórica ou não, tem a questão da possibilidade no asfalto da impermeabilização do solo, o solo fica mais, o escoamento da água, da chuva fica mais difícil em relação à própria paralelepípedo. A água é o que tem de pior dentro de um pavimento asfáltico. No momento que ela infiltrou por baixo do revestimento asfáltico, vai acontecer os buracos. Se a interferência for rápida, tu faz um remendo e resolve o problema, tira a água debaixo do revestimento asfáltico e está solucionado. Se não for rápido, vai aumentar o buraco, essa infiltração vai continuar a aumentar, vai continuar em outro ponto e vai ter cada vez mais buracos na pista. A chegada do asfalto está longe de ser uma unanimidade. Para alguns, as pedras de uma estrada ou paralelepípedos também fazem parte de uma história que, muitas vezes, acaba por ser soterrada pelas camadas de piche. A polêmica do asfaltamento da Rua Plácido de Castro foi destaque nos jornais do início do ano de 2015. O desejo de preservar o local, assim como nas lembranças, foi o que fez seu Leonel, de 54 anos, ir para a rua e protestar contra as obras. Mora em frente à via pública a vida toda. Os paralelepípedos da Plácido agora são apenas memórias e imagens eternizadas em fotografias. A gente assistia eles fazer manutenção, as prefeituras vinham, caminhão de cascalho, soltava e o pessoal com aquelas vassouras grandes iam preenchendo as frestinhas para o pipe não estar problema. E quando tu viu o asfalto sendo passado, é como se a tua história estivesse indo junto? Não só isso, sabe? Mas eu vi muito problema que está sendo criado. Primeiro, um dinheiro jogado público fora, num lugar para festa para 2 dias ou festa, outras festas. Não é nada contra o pessoal que faz festa, entende? Mas eu acho que tem tanto lugar na cidade precisando desse dinheiro aqui para ser investido e foi investido de uma forma errada. Não, o asfalto traz progressos, benefícios em algumas situações. Uma rodovia, um lugar que, por exemplo, não tem um calçamento, vamos fazer, entre fazer um paralelepípedo e fazer um asfalto, é mais viável para a prefeitura. Só que esse asfalto aqui é 4, 8 anos. E aí? Vai ficar buraco. Quantos anos teve a rua, não tinha buraco, era plana. Então vai ter
gasto para a prefeitura de manutenção. Meus avós moraram aqui durante muito tempo, hoje nós moramos aqui e realmente, ao ver, eu digo assim, o assassinato do nosso paralelepípedo, porque assim como arquiteta que me formei, tem toda aquela coisa de, eu digo a poesia, né, dos tijolos e do paralelepípedo que fazia uma composição para mim, essa não só porque eu moro aqui, mas era uma das ruas mais bonitas da cidade, o ritmo das árvores, o paralelepípedo, a Maesa em si, não só a questão visual dela, o muro de tijolos, mas também a história que ela traz para o município. Eu acho que nada disso foi levado em conta na hora que se pensou isso, sabe? Aquela área, eu acho que ela vem e há uma defesa tão grande da não colocação do asfalto na Plácido de Castro, pela tradição que tem em Caxias de se destruir o patrimônio histórico, né? Eu acho que é mais uma reação assim atávica, né, às coisas que já ocorreram na destruição do patrimônio, do que de fato uma questão atual, porque outras cidades históricas da Europa ou do Brasil ou de outros lugares também são pavimentadas com asfalto, né? A interpretação do patrimônio histórico ela é objetiva e subjetiva também. Na época que foi feito, em 1959, ele vinha dando seguimento a várias ruas da cidade que receberam o calçamento com o paralelepípedo, que já começou lá na década de 30. Então era o sistema que se dominava na época, a técnica que se dominava e o material abundante, que é o basalto, e a mão de obra também abundante, que dominava toda essa forma de fazer esses blocos e instalar na rua, tornando ela trafegável. O asfalto em si não é um problema, né? A questão é a interpretação quanto ao prédio e à rua. Já para os moradores da rua Ernesto Alves, o sentimento é outro. O asfalto já completa 6 meses. As reclamações sobre o aumento da velocidade no trecho asfaltado ainda existem, mas a satisfação compensa. Fernando, dono da autoelétrica que recebe o nome do pai, seu Raul, conhece a rua de olhos fechados. Brincava nela quando esta ainda possuía o formato de mão dupla. Seu Chico também conhece a rua como a palma da mão. São 20 anos caminhando pelos paralelepípedos que hoje desaparecem no aconchego macio e liso do asfalto. O asfalto é bem melhor, principalmente aqui era paralelepípedo, o ônibus, por exemplo, a linha de ônibus, o ônibus derrapava quando mudou a linha que ele começou a subir aqui. Então agora para o ônibus é uma maravilha, não tem mais problema, perigos, caminhão também, teve muito caminhão, voltava de ré porque não conseguia subir. Agora com o asfalto, o único problema seria a velocidade dos carros que sobem. Sobe em muita alta velocidade aqui, e aqui ficou um desnível aqui assim com a 13 de maio, ficou muito perigoso para as pessoas que atravessam a rua aqui, os carros sobem em alta velocidade aqui. Primeiro a gente cruzava mais tranquila a rua, dava, né? Agora tem que estar olhando muito bem o que faz, porque senão é atropelado. Ficou muito violenta essa pista aqui. Só que o asfalto ficou bom, diminuiu o barulho, né, que eu te falei, o sistema do esgoto ficou melhor, a sujeirada que vinha lá de cima, não sei se estão entrando mais rápido as bocas de lobo, mas ficou muito bom, um bom serviço fizeram aqui. Depois que eles pintaram, foi pintado, direitinho foi feito, as pinturas, tudo diminuiu sensivelmente, era 1 por dia, agora diminuiu bem. Com asfalto ou sem, o que muitos moradores reivindicam é simplesmente a manutenção das vias, o que muitas vezes demora a chegar. E esse movimento para calçar essa rua começou quando? Isso aí faz desde novembro, né, que a gente está tentando aí. Eles vieram umas 2 vezes, diz que em dezembro, começo de janeiro vai sair. Agora, fim de janeiro para fevereiro vai sair. Até agora nada. E a gente deixa trancar, né? Já tentaram vir abrir, a gente não deixou. E lá uma vez por ano, 2 vezes passava a patrola antes de trancar aqui. Até faz um mês atrás eles patrolaram as ruas de cima de Darônica. Mas daí passa patrola, larga um cascaio, chove, no outro dia tá virado no barraco. A manutenção é precária, então, aqui na vila? Precaríssima, que faz mais de anos que eles não sabem o que é, só vem roçada de vez em quando. A única coisa. O restante, eu pedi para o caminhão largar um pinche ali, ó, que melhorava um pouco o barulho, mas passa reto, eles não têm ordem para fazer isso aí. A tendência, quando se pensa em pavimentação, é enfatizar o leito carroçável. É pavimentar aquele espaço de rua que é dedicado à circulação de veículos. Seria, né, importante
para a qualidade, né, para a qualidade urbana, para a imagem, para a paisagem urbana, para a qualidade de vida nesse sistema, que ela fosse pensada como um todo. Então, bom, você vai pavimentar de uma estrada de chão para uma estrada de asfalto, vai mudar a velocidade de trânsito. Então precisaria tomar as precauções necessárias, né? As faixas de segurança, os espaços, garantir o espaço de circulação do pedestre. Melhorias que podem minimizar a evasão agrícola e assegurar a permanência do jovem no interior. Mas em localidades como o loteamento Paiquerê, onde o asfalto e o calçamento tomam conta das principais ruas, é difícil encontrarmos jovens se divertindo fora dos pátios das casas ou da escola. A chegada do asfalto traz a questão do trânsito, que é complicada para nós, né? A velocidade aumentou aqui, as crianças eram acostumadas a andar no meio da rua, até porque a gente não tinha passeio público, e agora a escola já está fazendo um trabalho com as crianças para isso, para que acostumem a usar esse passeio público. O trânsito vai ser chamado, o pessoal do trânsito, para trabalhar com essas crianças também. Eles gostam muito de brincar com bicicleta, com skate, né? E eles viram ali mais uma oportunidade. Só que aí com isso aumentam os riscos também, né? Então a gente já tem trabalhado desde o ano passado com eles para que eles se conscientizem que é legal brincar, mas tem o limite, tem o cuidado. E a comunidade também precisa ter uma visão diferente, né? Porque a velocidade aumentou aqui e os riscos também, né? Com relação às crianças aqui da comunidade, como é que é o dia a dia deles com relação às brincadeiras, correria aqui na rua? É muito agitado, às vezes até berro com uma das crianças aqui do beco, porque eles correm, eles não olham, os carros estão passando, eles não estão aí. Isso que é o meu medo, por isso que eu deixo meus guris dentro do pátio, que aqui é muito perigoso mesmo. A gente joga bola, a gente brinca, só que tinha que ter uma mão só, por causa que quando a bola corre também a gente não pode conseguir pegar direito. Crianças aqui na rua, elas brincam geralmente do quê? Agora estão brincando de jogar bola aí, estão brincando de tudo, de bicicleta, de um pouco de tudo aí agora, ó que não tem carro. Mas que tu brinca geralmente durante o dia? De nada. Que nem agora tá fechado, não tem perigo por causa dos carros, né? Se não passa, daí, mas quando passa carro é meio perigoso, né? Se fosse asfaltado, se fosse calçamento, tu conseguiria brincar de outras coisas, tu acha? Agora a gente brinca mais dentro do pátio por causa do meu acidente que eu tive também. Se essa rua fosse sua, tu asfaltava ela? Asfaltava. Acho que é um ganho para a comunidade, bem grande. Asfaltava sim. Asfaltada. Asfaltaria. É bem melhor assim do que o paralelepípedo. Se fosse minha, já tinha dado um jeito, né?